Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar uma série chamada Tales from the Loop. Abaixo da cidade de Mercer, Ohio, há um laboratório de física experimental local também conhecido como o Loop. O objetivo do laboratório é desvendar e explorar os mistérios do universo. Todos os moradores da cidade estão conectados ao Loop de maneiras únicas, estejam cientes disso ou não. Em uma manhã fria de inverno, os funcionários do Loop se arrastam na neve em direção à entrada das instalações subterrâneas. Na escola secundária local, Loretta está paralisada nas 3 torres de cimento localizadas do lado de fora da janela da sala de aula. A professora chama o nome dela para que ela volte a se concentrar na prova de matemática à sua frente. Mais tarde naquele dia, Loretta está em um pier e pula pedras no lago congelado. No meio do lago há uma estrutura metálica eletrônica com um acessório tipo catavento no topo. Quando ela se cansa de pular pedras, Loretta se senta na beira do pier. De repente, ela vê as rochas ao lado dela começarem a chacoalhar. Ela se deita de bruços e coloca a orelha ao lado das tábuas de madeira do pier. Ela sente a vibração de um som constante vindo de baixo do solo. Momentos depois, Loretta vai para casa e pega gotículas de água na boca vindas dos pingentes de gelo no telhado. Ela ouve um barulho atrás dela e vê um robô bípede se escondendo atrás das árvores e olhando para ela. Ela dá ao robô um olhar indiferente e entra na casa. Dentro da casa, Loretta ouve um homem e Alma, sua mãe, tendo uma discussão. O homem diz a Alma para devolver o pedaço do eclipse que ela roubou, mas ela nega ter feito qualquer coisa. Ele acredita que Alma está colocando sua filha em perigo, mas Alma diz que sua filha pode cuidar de si mesma. Alma pede ao homem que saia de casa e ele repete seu pedido para que ela devolva o que ela roubou. O homem sai e Alma chuta uma mesa lateral por frustração. A mãe ouve o chão render e chama o nome da filha, mas Loretta sai correndo pela porta. Naquela noite, Loretta ouve Alma cantando uma música em um idioma estrangeiro e segue sua voz até a porta aberta do banheiro. Loretta vê Alma na banheira e continua a ouvi-la cantando na porta. Naquela noite, enquanto jogava xadrez, Alma molha o dedo e passa pela borda do copo, fazendo-o cantar. Loretta observa e sorri para ela antes de perguntar por que o homem estava bravo com ela. Alma admite que pegou algo e Loretta lembra que ela ensinou sua filha a nunca roubar. Alma acredita que não o roubou, mas o obteve. Loretta pergunta se ela vai devolver e sua mãe diz que sim, mas só depois de um experimento. Depois de alguns segundos, Loretta pergunta à mãe se ela pode ajudar no experimento, mas Alma diz que é muito perigoso. A garota pergunta se o objeto que sua mãe obteve era do subsolo e Alma acena com a cabeça. Loretta pergunta o que Alma faz no Loop e Alma diz que não entenderia. Loretta diz a Alma que adoraria trabalhar com ela no Loop um dia. Sua mãe pergunta por que ela gostaria de trabalhar lá se ela nem sabe o que estaria fazendo e Loretta diz que tudo o que importa é que eles ficarão juntos. Alma dá à filha um sorriso sombrio e elas continuam jogando xadrez. Mais tarde naquela noite, Loretta pula e dança ao redor de seu quarto ao som da música de seu toca-disco. De repente, a música distorce e toda a energia da casa é desligada. Loretta ouve um barulho vindo do andar de baixo e o segue até o escritório de Alma. Ela vê sua mãe sentada à mesa trabalhando em um objeto que emana um brilho branco e brilhante. Loretta ouve um trecho de sua conversa mais cedo naquela noite que termina assim que o objeto na frente de Alma para de brilhar. Alguns segundos depois, as janelas de vidro ao lado da mesa de Alma quebram, assustando Loretta e ela corre de volta para seu quarto. Mais tarde, Loretta acorda no meio da noite e vê um buraco na janela de vidro de seu quarto. No dia seguinte, Loretta prepara uma garrafa térmica e caminha até a porta do escritório de Alma. Ela pressiona o ouvido na porta, mas não verifica sua mãe e sai. Do lado de fora da casa, Loretta arrasta a lata de lixo até a calçada para a coleta de lixo. Na escola, Loretta recebe seu teste de matemática de volta, recebendo um A. A professora diz a Loretta que sua mãe ficará orgulhosa. Mais tarde naquele dia, Loretta espera por Alma do lado de fora da entrada do Loop. Quando o último funcionário sai do prédio, Loretta não vê a sua mãe e decide ir para casa. Da rua, Loretta arrasta a lata de lixo de volta para casa. Ela fica confusa quando tudo que vê é um terreno coberto de neve onde a casa deveria estar. Ela vê um grande caminhão amarelo passar enquanto olha ao redor, perplexa. Ela corre para o local onde sua casa era, e ao redor dela há um
círculo de trilhas. No centro do círculo, ela encontra uma pedra geométrica preta e a pega. Loreta toca a neve e se lembra de sua mãe, então ela grita o nome de sua mãe preocupada. Ela coloca a pedra no bolso e segue o som vindo da floresta pensando que pode ser Alma. Na floresta, Loreta vê Cole jogando pedras no robô e diz para ele parar. O menino argumenta que é apenas um robô, mas Loreta já continuou procurando por Alma. Cole segue Loreta e, enquanto as duas crianças se afastam, o robô vira a cabeça para olhar para elas. Enquanto caminha pela floresta, Cole pergunta a Loreta o que ela está fazendo e se ele pode ajudar, mas ela recusa. Eles chegam a uma cabana de madeira e Cole diz a Loreta para não entrar porque é assombrada, mas ela entra mesmo assim. Dentro da cabana, as duas crianças veem uma pilha de neve abaixo de um grande buraco no teto. Em vez da neve caindo na cabine, a neve do chão está flutuando de volta para o céu. Loreta enfia a mão no caminho da neve levitante e imagina sua casa desaparecendo da mesma forma, pedaço por pedaço no céu. Loreta diz a Cole que está procurando por sua mãe e ele se oferece para ajudá-la. Eles voltam para onde a casa de Loreta era e Cole diz que nunca viu uma casa lá antes. Ele menciona que seus pais também trabalham no loop e sugere que eles perguntem onde a mãe de Loreta poderia estar. Na casa de Cole, ele ouve sua mãe tendo uma conversa com seu avô, Russ, o fundador do loop. Cole tenta chamar a atenção de sua mãe, mas ela firmemente lembra que os adultos ainda conversam. Então Cole sai da sala. Enquanto Cole e Loreta sobem para o quarto dele, ela vê o pai de Cole, George, prendendo seu braço robótico. Dentro do quarto, Cole apresenta Loreta a seu irmão mais velho, Jacó. Cole diz a Jacó que a mãe de Loreta está desaparecida. Jacó conta a ela que quando uma estrela morre, nem sempre se torna uma supernova. Às vezes, as estrelas simplesmente desaparecem em um piscar de olhos e tudo que elas deixam é seu fantasma com uma atração gravitacional ou um buraco negro. Loreta tem um olhar preocupado no rosto e caminha até a porta da frente para sair. Ela mostra a Cole a pedra preta e diz a ele que a alma a pegou do subsolo. Ela o entrega a Cole e diz a ele para ter cuidado ao manuseá-lo. Cole solta a pedra no ar e ela de repente começa a flutuar sozinha. Mais tarde naquele dia, Cole diz a Loreta que seu pai tira o braço à noite e o conecta na parede. Ele pergunta a Loreta por que ela não chama a Alma de mãe, e ela explica que a Alma não gosta disso. Ele diz que sua mãe é do mesmo jeito e que acha que ela não quer ser mãe. Loreta o corrige e diz que nunca disse isso sobre Alma. Ele garante a Loreta que eles encontrarão sua mãe e diz a ela para pensar onde ela acha que a Alma estaria agora. Então, a garota diz que a Alma estaria em casa. Na casa de Cole, sua mãe toca no conteúdo de uma caixa de madeira. Ela rapidamente fecha a caixa quando George entra na sala para dizer a ela para não trabalhar muito tarde. No pier do lago, Loreta diz a Cole para pressionar sua orelha nas tábuas de madeira e ouvir o baque abaixo do solo. Loreta acha que a pedra que encontrou tem algo a ver com o que está acontecendo no loop. Momentos depois, eles vão até o loop e perguntam ao segurança, Gadis, sobre Alma. Gadis faz um telefonema e transmite a informação de que ninguém chamado Alma trabalha para o loop. Loreta está chateada e sai correndo e Cole corre atrás dela. Na casa de Cole, sua mãe recebe uma ligação de Gadis. O guarda conta a ela sobre a garota com quem Cole estava, que disse que estava procurando por sua mãe Alma. A mãe de Cole tem um olhar atordoado no rosto enquanto desliga o telefone. Ela se senta no chão com um olhar distante e distante em seus olhos. Na cidade, Loreta entra no bar local, procurando por Alma. Ela ouve a porta se abrir atrás dela e se vira. Ela grita animadamente o nome de Alma e corre para abraçar uma mulher. Quando eles se separam do abraço, é revelado que Loreta abraçou a mãe de Cole. Loreta percebe que a mulher não é Alma e sai correndo do bar. A mãe de Cole fica em choque silencioso no meio do bar antes de sair, mas Loreta não está em lugar nenhum. Mais tarde, Loreta expressa seu arrependimento por não verificar sua mãe naquela manhã. Se ela tivesse ficado em casa hoje, ela e Alma ainda estariam juntas. Ela tira a pedra do bolso e a joga fora. Cole caminha até a rocha flutuante e a recupera para ela. Ela diz a Cole que se ela tivesse um filho, ela nunca faria isso e sempre estaria lá para ele. De volta à casa de Cole, Loreta entra na sala de estudo. Ela abre a caixa de madeira e encontra um pedaço de papel. Ela o desdobra. Então tira a prova de matemática do bolso e coloca os dois pedaços de papel lado a lado. Loreta vê que eles são exatamente os mesmos testes de matemática, exceto que um resistiu ao longo do tempo. Cole entra na sala e diz a ela que o papel pertence à mãe dele. Chocada, Loreta pergunta a ele qual é o nome de sua mãe. Enquanto isso, a mãe de Cole retorna ao local da casa que desapareceu. George chega, e ela diz a ele que realmente aconteceu e não foi apenas um sonho. Ela diz a George que a garota que Cole trouxe para casa é ela mesma mais jovem. Loreta
Loreta corre de volta para a cabana de madeira, onde ela acende uma fogueira e adormece. Ela sonha com Alma passando o dedo na borda do copo e a mão de uma mulher prestes a pegar uma peça de xadrez, mas a peça se afasta. Loreta acorda no escuro e ouve barulhos vindos do telhado. De volta à casa de Cole, Loreta adulta e George chegam e ela pergunta a Cole onde está a garota. Cole diz a ela que ela estava na sala de estudo, mas fugiu. Loreta vai para a sala de estudo e vê a velha prova de matemática na mesa. Então ela pega uma lanterna e segue para a cabana de madeira. Do lado de fora da cabana de madeira, Loreta adulta vê sua versão mais jovem em frente ao fogo, cantando a mesma música que sua mãe cantou. Ela abre a porta e as duas Loretas se olham. A Loreta adulta pergunta à jovem Loreta se ela sabe quem ela é e a jovem Loreta diz que sim. A menina pergunta se há uma volta e a mulher balança a cabeça. A garota pega um frasco de vidro e o joga na parede enquanto grita. A Loreta adulta se ajoelha no chão e diz à jovem Loreta que Alma estava realizando um experimento. Ela acrescenta que a garota passará anos aprendendo ciências para tentar entender o que aconteceu, mas nunca obterá a resposta que procura. Ela diz à garota que nem tudo na vida faz sentido. Alguns segundos depois, a garota pergunta se eles realmente são a mesma pessoa e toca o nariz da mulher. A mulher diz à menina que ela nem sempre estará sozinha e que terá uma família. A garota pergunta sobre Alma e a mulher acha que Alma nunca quis ser mãe. A garota diz à mulher que Cole disse a mesma coisa sobre ela. A garota mostra à mulher a pedra preta e deseja ver de onde ela veio. Mais tarde naquela noite, Loreta adulta leva a jovem Loreta até o loop. Eles entram em uma sala ampla com uma esfera preta giratória no meio. Loreta adulta diz à garota que a esfera é o eclipse, o coração pulsante do loop. O eclipse é responsável pela garota estar lá agora, bem como tudo de estranho que acontece acima do solo. A jovem Loreta tira a pedra do bolso e a adulta Loreta diz a ela que Alma a levou para um experimento para encontrar a origem do eclipse. A mulher diz a ela que ela vai se perguntar se tudo isso realmente aconteceu ou se foi apenas um sonho. Ela acrescenta que daqui a alguns anos, a jovem Loreta ouvirá sobre uma garota procurando por sua mãe e tudo voltará lentamente para ela. Segundos depois, a jovem Loreta solta a pedra preta e ela flutua de volta para o eclipse. A garota toca a esfera e logo se encontra de volta ao local onde a casa ficava. De volta ao loop, Rui se junta a Loreta e ela pergunta se eles podem conversar sobre o que aconteceu amanhã. Ele acena com a cabeça e fecha a porta pesada depois que eles saem da sala. De volta à casa de Cole, Cole desce e encontra a jovem Loreta sentada na sala de jantar. Confuso, ele acende as luzes e vê sua mãe lá. Ela conta a ele sobre como sua mãe partiu quando ela tinha apenas a idade de Cole. Ela promete que sempre estará lá para ele e lhe dá um abraço.